Bom dia, meus amigos! Tudo bem aí? Tudo bem com vocês nesse dia maravilhoso? Não sei nem porque eu falo bom dia, porque vocês assistem de noite, então boa noite, galera! Tudo bem com vocês? E aí, o que vamos falar hoje na nossa saga Crepúsculo? Como combinado entre nós, que vocês não sabem nada, a gente vai continuar com a saga dos planetas. De planeta a planeta, a gente vai explicando o que acontece com cada um deles. Chegamos na fase dos planetas que demoram um pouco mais para sair do lugar. Então, nós dividiremos eles em casas, ao invés de falar Júpiter em... Eu falei planeta que eu ia falar, né? Não é surpresa, então vamos falar sobre Júpiter. Yay! E aí, antes de tudo isso, com o cabelo na minha boca, a gente tem que escutar a nossa vinheta. Roda a vinheta aí, editor. Hoje sem danças. E é isso aí, galera. Então, como a gente tinha falado, vamos falar sobre o planeta Júpiter. Júpiter, ele rege Sagitários. Eu sendo o Sagitários, signo do fogo, nascido no segundo decanato, cujo planeta regente é Júpiter. Você acha que eu vou acreditar nesse negócio? Fica mais engraçado com a voz do Mussunzes. Então, se você quer assistir esse Mussunzes sendo dublados, você pode ir no nosso Instagram e assistir. Continuando, Júpiter rege Sagitário. Mas antigamente não existia Netuno, eles não conseguiam enxergar Netuno aí nos universos aí. Então, eles escolheram Júpiter sendo regente de Sagitário e Peixes. Quando, por exemplo, você tem um ascendente em Peixes, você procura muito no seu mapa astral onde que está Júpiter, para você também entender um pouco mais sobre as suas características. Então, por exemplo, se eu tivesse um ascendente em Peixes, eu olharia em que signo está Júpiter, em que casa está Júpiter, para ele também me dar umas diquinhas de como eu me porto, de como eu me apresento para a sociedade. É muito esclarecedor. Vamos continuar. Então lá tá Júpiter, lá é o maior planeta do nosso sistema solar. Então o que ele representa no nosso mapa astral? Ele representa expansão. Ele fala muito sobre expansão, ele fala muito sobre otimismo, ele fala também sobre excessos, também sobre nossa fé, estudos superiores. Quando a gente fala de Júpiter, é muito estudo. Lembra que Gêmeos sabe muito de muita coisa. Sagitário é aquela pessoa que se entra dentro daquele conteúdo e se aprofunda naquilo. Ele quer saber muito sobre cultura, sobre o que ele está estudando. Então, também é muito relacionado a viagens para o exterior. Minha voz tá estranha? Então, vai lá. Júpiter, ele fica um ano em cada signo. Por isso que pessoas que nasceram no mesmo ano, elas vão ter Júpiter posicionado no mesmo signo. O signo também interfere bastante na sua leitura, mas a casa em que ele vai estar vai indicar uma área da sua vida que você foi abençoado. Júpiter é dito no nosso mapa astral como se fosse o nosso padrinho. É lá naquela área que a gente foi agraciado, a Graciane Barbosa. É lá naquela área que a gente foi a Graciane Barbosa, entenderam? Então é naquela área que a gente foi agraciado por um otimismo, por achar que as coisas vão dar mais certo, por uma fé. E aí realmente, quando a gente tem fé, as coisas realmente dão certo. Por isso que, quando ele está naquela área, você vai ter uma ajudinha dos deuses, você vai ter uma sortezinha maior na sua vida. Nesse momento, Júpiter ele está em Capricórnio. Daqui a pouco ele vai passar para Aquário e ele vai ficar o ano inteiro que vem em Aquário. Então hoje nós vamos dividir Júpiter nas casas. Vamos falar da casa 1 até a casa 6. E aí você que tem na casa 7 vai ter que esperar a semana que vem para assistir. Mas você deve ter uma mãe, um pai, um avô, um gato com Júpiter de 1 a 6. Então assista esse vídeo aí também. Você saber entender como é que funciona e ficar com inveja de quem tem Júpiter na casa 2, por exemplo. Vamos falar então sobre Júpiter na casa 1. Quando um planeta está bem próximo da cúspide, o que é cúspide? É aquela linha que corta o mapa. Então você tem essa linha de cá indo para o ascendente, né? Quando você tem um planeta muito próximo da linha, esse planeta vai ficar muito forte em você. Eu tenho Júpiter na casa 12, eu tenho muito próximo da linha do meu ascendente. Então, as características dele vão ser muito fortes em mim também. Então, se você não sabe onde está o seu Júpiter, escreve lá, que eu acho bem mais fácil assim, ó. Vai lá no teu Safari, pega um leão, um elefante,
vai lá no teu Safari, escreve astro.com mapa astral. Ele vai lá abrir lá no Google, vai abrir uma página aonde bem certo onde é que tem que ser, para você escrever seus dados, para você escrever data de nascimento, teu dia, tua hora, cor do cabelo, tô brincando. E aí ele vai gerar a sua mandala e aí você vai entender como é que tá o seu mapa astral. E aonde está aquele boneco lá, que é o Júpiter, que é tipo um 4. Eu vou deixar ele aqui para o meu editor ter trabalho e colocar a figurinha neste local, para vocês procurarem este boneco, em qual signo está, em qual casa está. E aí você vai entender muito sobre você e aonde você tem um padrinho mágico no seu mapa astral. Uma pessoa com Júpiter na casa 1, ela vai chegar nos lugares e vai chamar atenção. Não é como se fosse um leão na casa 1, é um Júpiter, ela chama atenção sem querer, ou porque ela é maior, ou porque ela tem uma presença diferente, ou porque ela tem algum jeito diferente. É uma pessoa bastante otimista. A casa 1 fala como a gente inicia os nossos projetos, então é uma pessoa que vai iniciar os projetos de uma forma otimista, ela vai botar fé naquilo que ela faz, vai ser uma pessoa mais extrovertida. E também um Júpiter na casa 1 traz uns traços de a pessoa ser um pouco estabanada. Será que isso significa que eu seja estabanada? Não, eu não. Só tenho taio na testa, só tenho uma lista completa de hospital, mas enfim, não somos estabanadas. São simpáticas, elas têm uma alegria aí de Júpiter, expansivas, pode ser que batam nas coisas sem querer. E acontece, muito acontece. São carismáticas, extrovertidas, ao menos que Júpiter esteja localizado num Virgem, num Capricórnio, num Escorpião, que amenize um pouco essas características de expansão do Júpiter. Vão gostar de coisas espirituais, vão gostar de se aprofundar no conhecimento, de saber bastante sobre aquilo para si, de culturas diferentes, vão ter uma religião para eles, mas vão se aprofundar nesses assuntos, porque Júpiter é muito de conhecimento profundo sobre as coisas. São pessoas muito buscadoras, não tem que cuidar para essa questão de falta, que aí tá sempre faltando alguma coisa e acaba não ficando satisfeito com o que tem. A gente até estava estudando numas aulas esses dias sobre o mapa da Cláudia Raia, e eu não me lembro qual é o ascendente dela, mas ela tem um posicionamento bem forte de Júpiter, então ela é aquela pessoa expansiva, ela é aquela pessoa grande, que chama atenção. Então é tudo muito grande. Ficou estranha essa frase, né? Mas vocês entenderam. Então vamos falar sobre Júpiter na casa 2. Por que eu falei que eu gostaria de ter esse posicionamento? Porque é a casa, né, das finanças, dos valores, é a casa de Touro, das posses. Essa pessoa, ela foi agraciada com Júpiter nessa área. Tem grandes chances de acumular coisas, de conseguir coisas grandes, de conseguir fazer riqueza. Tem grande capacidade de construir um patrimônio muito grande. Todos temos, né? Mas eles foram agraciados com um padrinho nessa área. Pode ser que, como é uma casa de Touro, né, que é dos 5 sentidos, pode também ter um problema com excessos. Aí gosta muito de comida muito sofisticada, gosta de ir em boas viagens, não vai gostar de fazer, eu gosto de qualquer coisinha. Não, é um Touro ali nessa casa, então é um Touro que gosta de coisas gostosas, talvez coisas caras. E aí o Júpiter ficando ali é muito excesso, porque nas vibrações mais baixas é aquele cara que vai te trazer coisas demais. E aí, assim como você pode ganhar muito dinheiro, você pode perder muito dinheiro ou gastar muito dinheiro. E aí temos que ter um equilíbrio, porque tudo depende de como esta energia está dentro de você. Tem grande capacidade de expandir as coisas, de ser um bom negociador, de ter uma boa previsibilidade. Então, na sua empresa, provavelmente, também vai ser aquele cara que chama atenção. As coisas fluem mais com quem tem Júpiter nessa casa, então a pessoa se sente abençoada. Claro que também vai depender se esse Júpiter tem algum aspecto ruim, se ele está em tensão ou se ele está em um signo que amenize um pouco. Se a pessoa tem um Júpiter em Virgem, ela vai ter que ser bem organizada, vai diminuir essa questão dos excessos. Se a pessoa tem um Júpiter em Touro ali na casa 2, vai dar uma problematizada, porque aí a pessoa já gosta de coisa bastante chique, já gosta de gastar em coisa cara. Então vai ter que cuidar um pouco mais a respeito disso. Se ele tiver algum aspecto ruim com o planeta, pode ser que essa expansão fique um pouco prejudicada. Se você tem algum problema, que você tem esse planeta aí nessa tua casa e essas coisas não estejam acontecendo, também é uma casa dos valores. Então pode ser que você não esteja se dando o valor necessário para que as coisas aconteçam. E aí essa energia deste planeta não está muito bem na sua vida. Então, Júpiter na casa 3.
A casa 3 é a casa de Gêmeos, é a casa da comunicação, é a casa dos nossos parentes mais próximos, das nossas viagens mais próximas. Então essas são pessoas que elas vão ter na comunicação, ter na sua escrita uma bênção. É através disso que provavelmente elas vão conquistar muitas coisas. São aqueles que não podem ser muito presos. Eles precisam sentir que eles estão em constante movimento, que eles não estão presos em algum lugar. A pessoa vai ter que se sentir mais solta para poder fazer as coisas acontecerem. Podem gostar de dar aula, podem ter muitas ideias originais. Moscas. Podem gostar de dar aula. Se esse Júpiter ele estiver na casa 3, não existe em Virgem, a pessoa vai ser talvez um pouco mais fechadinha, mas ela vai escrever muito bem. Mercúrio rege Virgem, Virgem é um pouquinho mais na escrita. Se ele estiver um Júpiter em Escorpião, pode ser que a pessoa também seja um pouco mais profunda, demore um pouco para dar a sua opinião, mas é através dessa casa que a pessoa recebeu um padrinho. Então ela vai ter que desenvolver essas suas habilidades. A abundância, ela vem através do conhecimento, as portas se abrem através do conhecimento, que as outras pessoas olham para você e sentem confiança, e sentem que você sabe o que você está falando, que você sabe o que está fazendo. Pode ser que tenha se mudado muito durante a vida, tenha tido várias casas, tenha se mudado na sua infância muitas vezes. A casa 13 em Júpiter também indica pessoas com facilidade para falar outras línguas. Júpiter na casa 4. Essas são pessoas que foram agraciadas na sua casa da família, na sua casa das raízes. Então, pode ser que tenham pais que foram muito estudiosos, que ensinaram muita coisa. Você sente que lá dentro da sua casa, que dentro da sua família, você consegue arrecadar esse otimismo, consegue arrecadar essa fé, esse conhecimento, e aí assim as coisas acontecem muito mais fácil na sua vida. Pode ser que tenha pais que viajavam muito durante a sua vida, pode ter convivido com pessoas estrangeiras, pode ser que queira morar em outro país, pode ser que tenha essa necessidade de morar fora por algum tempo ou estudar fora, e são pessoas que buscam muito um sentido na vida. Júpiter na casa 5. Júpiter na casa 5 é a casa de Leão. Então, os assuntos de lazer, a pessoa vai ter 35 filhos porque ela tem Júpiter na casa 5. Você aí que tá ficando aí com um crush de Júpiter na casa 5, só tem que ter cuidado, porque essa pessoa, ela vai ter uma lábia muito boa, vai ter muito namoro na sua vida, vai gostar talvez de excessos, tem que cuidar muito para não se jogar nos jogos, para não ter essa facilidade de querer viver uma vida e feliz da vida e esquecer realmente que tem boleto para pagar, que tem que chegar no dia 30 com as contas em dia. Procure perguntar, sempre quando você ficar com alguém, que dia você nasceu e que horas você nasceu? Não, na verdade é um estudo que eu tô fazendo das pessoas que eu convivo, não tem nada a ver. Só que eu gostaria de saber antes, que horas você nasceu? Pra você saber se essa pessoa aí não tem um Júpiter na casa 5. Não que ela não vai ser confiável, mas ela vai gostar de um namoro bastante, ela vai ter uma lábia muito boa, que eles têm conhecimento, eles sabem o que estão fazendo. Então ele tem essa bênção também numa área artística. E aí ela pode se tornar muito popular. Pode ser que goste também de exercício físico, que seja popular também em um esporte, dependendo do signo que tiver. Por exemplo, se tiver um signo de fogo, um Áries na casa 5, isso vai potencializar muito, porque signos de fogo precisam de movimento. Tem que cuidar com essa questão de vícios em jogos, vícios em bebidas, vícios em festas, porque tá ali um Júpiter dizendo que a vida é melhor que sentar a bunda no sofá e fazer as coisas acontecerem. Sentar a bunda no sofá e fazer as coisas assim, você tá aqui com a bunda no sofá e só fazer as coisas acontecerem, Mayara. A vida é melhor sentando a bunda na sua cadeira e fazendo as coisas acontecerem, ou saindo a bunda da cadeira. Vocês entenderam, né? Talvez Júpiter não entenda, mas você tem que mostrar pra ele que você tem que trabalhar para poder pagar as bebidas no final do mês. Júpiter na casa 6. A casa 6 é a casa de Virgem, é a casa da rotina. Quando um planeta ele tá passando por essas casas, por mais que não esteja no seu mapa natal, você também vai sentir essas energias. Urano tá em Touro, por exemplo, que é o que está acontecendo agora. Urano tá em Touro. Você vai olhar a sua casa que você tem Touro e aí vai ver, ó, Urano tá passando por aqui. O que ele tá querendo mexer? Urano é mexer nas estruturas, é movimento, às vezes é coisas inesperadas. Então, que casa ele tá? Ah, tá na casa 2 das finanças. O que vai acontecer
acontecer aqui com o Urano nesse lugar. Então, quando Júpiter ele passa em determinada casa, você também sente. Quem tem um posicionamento já desse planeta no seu mapa são pessoas que sentem muito mais. Tá muito difícil isso, será? Tá. Júpiter na casa 6. É aquela pessoa que vai ser abençoada. Meio difícil de entender, porque Júpiter não gosta muito de rotina. Júpiter gosta de expansão, mas ele tá na casa da rotina. Ele tá na casa da saúde, na casa do trabalho. Ele tem a capacidade de fazer as coisas de uma forma constante, mas sempre para frente. Se organizando na sua rotina, se organizando no seu trabalho, as coisas vão fluir de uma forma muito boa. Vão fluir de uma forma que a pessoa sinta que as coisas acontecem de uma forma fácil. Eles querem mostrar serviço, eles querem se sentir úteis, eles querem mostrar serviço, tem uma grande capacidade de organizar, por exemplo, uma rotina da empresa. A rotina ela faz bem, à medida que ela enxerga isso, que a pessoa consegue organizar, consegue se organizar no seu trabalho, consegue servir as outras pessoas, ela consegue ver que as coisas fluem de uma forma muito fácil, que as coisas acontecem de uma forma muito fácil. É aquele cara que você vai olhar e vai sentir, muitas vezes Júpiter vai lá e ajuda uma pessoa e essa pessoa fica extremamente agradecida, fala muito bem dele para alguém e aí as portas se abrem. Isso acontece muito com quem tem Júpiter nesse posicionamento. Então é isso, meus amigos. Hoje com um vídeo, espero que mais curto, para eu poder caber em um só IGTV no Instagram, eu termino o nosso vídeo com a Vanessa que não me deixa terminar essa porcaria. Eu espero aí que você goste do seu posicionamento. Eu espero que você, se você tem aí um Júpiter perto da cúspide ou da casa 1, se identifica com quebrar coisas, bater a cabeça no lugar, estamos juntos, meu amigo. Não é fácil, não é fácil. É difícil se bater nos trecos, tudo. Mas, como a minha frase é sempre essa, é essa vida que temos. Viemos aqui para mostrar alguma coisa e aprender alguma coisa com esse universo, meu Deus. Então agora eu vou explicar uma coisa. Quando Júpiter demora 12 anos para encontrar o seu Júpiter no seu mapa. Como assim? Eu não entendo isso. Eu disse que eu tinha terminado o vídeo, né? Mas enfim, vocês vão continuar assistindo aí, porque depois terminam com um beijo. Você nasceu com Júpiter na casa tal, mas ele continua andando lá no céu. E ele vai indo para outros signos. E aí, quando ele chega no seu Júpiter, que eles dois se encontram, provavelmente você vai ser agraciado com alguma coisa, ou alguma coisa vai clarear na sua vida. Ele demora 12 anos para fazer isso. Então, aos 12 anos, geralmente acontece alguma coisa na sua vida que te abre a mente ou te abre novos caminhos, dependendo da casa onde ele está. E aí, 12 mais 12 dá quando? 24? Depois de 12 anos ele encontra de novo seu Júpiter e assim por diante, 24 e 36, né? Acertou, miserável! Mas é isso aí. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.